Olá, bom dia! Mais um dia da nossa série Desertos. Ontem foi sensacional, né? Falamos sobre 10 chaves que destrava dentro do deserto. Vamos recapitular as 10 chaves? Mas antes de recapitular, eu gostaria de fazer um convite para você. Você que está aqui na live, ou você que vai assistir depois, clica no aviãozinho e compartilha com o mínimo 10 pessoas. O máximo é você que decide. Posso contar com você? Porque muitas pessoas estão vivendo desertos na sua vida financeira. Estão vivendo desertos na área emocional. Nossa, emocional eu diga. Atendo algumas pessoas e realmente muitas, mas muitas pessoas estão passando por desertos emocionais. Não sabe lidar com a frequência das suas emoções. Não sabe lidar e gerenciar as suas emoções durante o processo da vida. E isso tem feito ela ficar num deserto chamado depressão. Deserto da crise do pânico. Deserto do medo. Deserto de uma ansiedade incontrolável. A pessoa tá tranquila e do nada dá um surto, fica agoniada, chega até paralisar, parecendo alguns relances, nuances do que está infartando, mas não é infarto, mas sim a ansiedade que está tomando conta do seu ser, da sua vida. Então, se essa live tem o objetivo de ajudar pessoas a sair do deserto, e você está aprendendo, você que está aqui conosco, por que não compartilhar? Por que não clicar aqui no aviãozinho e trazer mais pessoas para a live? Eu tenho a intenção de ajudar o máximo de pessoas. Sozinho eu posso até conseguir, mas juntos somos mais fortes. E tão legal você indicar essa live para uma pessoa que está passando por um deserto. Porque aí ela vai ter credibilidade em você. Porque se ela não me conhece, ela vai falar assim, mais um que está querendo ser blogueirinha aí. Mais um que está querendo fama aí. Mas quando você envia para essa pessoa, após você ter aprendido e viu que o conteúdo de fato é para evoluir, é para crescer, é para ajudar no processo da vida, essa pessoa vai acreditar em você. E aí, ambos vão se conectar. Então, posso contar com você? Espero que sim. Espero que você não seja uma pessoa que só absorve conteúdo e não ajuda a desenvolver mais e mais conteúdo. Fechou? Vamos recapitular as 10 chaves de ontem da aula sobre o deserto? Onde falamos 10 chaves poderosas, né? A primeira chave foi: o deserto é um lugar de fortalecimento e crescimento para suas emoções. Deserto, ele faz você crescer e amadurecer durante o processo da vida. Terceiro, o deserto, ele é como um GPS. Ele mostra o seu ponto de partida, mas não mostra o seu destino, porque quem determina o processo para chegar no seu destino é você, dentro do deserto. Quarta chave, o deserto é o lugar de crescimento em duas áreas: emocional e espiritual. Emocional porque você não tem ninguém para te ajudar no processo do deserto, mas você precisa lidar com as suas emoções para poder se superar no deserto. E espiritual, porque somente Deus pode estar com você dentro do deserto. Quinta chave, o deserto é o lugar que você passa por um período extenso. Porém, dentro do deserto é quando você precisa mostrar a sua força. Sexta chave, no deserto você é treinado ao extremo do limite emocional. E como é, viu? É no deserto que você muitas vezes consegue obter sabedoria e entendimento das suas emoções. E você começa a lidar melhor com elas. 7. Essa chave sétima, sensacional, né? O autocontrole dentro do deserto é que irá decidir se você irá aguentar a dor sem passar pela dor. E nós vamos falar dessa chave hoje também. Chave oitava, né? Todo deserto destrava o próximo nível. Qual nível que você quer destravar? É após o deserto, de você estar maduro, ter crescido, evoluído,
aí você entra dentro do seu propósito. Nós vamos falar isso aqui também. Nona chave: no deserto não se constrói derrotados, no deserto se constrói heróis. Será que você, após o deserto, tem sido herói? Ou você se tornou derrotado porque você não conseguiu passar pelo deserto sem se deformar? Ao contrário, você passou pelo deserto, mas se deformou. E 10ª chave: o deserto é uma faculdade que te ensina lições extraordinárias, que nenhum topo da montanha pode te ensinar. Sensacional, né? E hoje o tema é: só vive o propósito quem sabe passar pelo deserto. Isso aí, só vive o propósito quem sabe passar pelo deserto. E o nosso texto base, como essa série está sendo embasada na palavra de Deus, então tem uns textos a qual eu gostaria de ler para vocês. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Eu vou ler todo. Melhor, vou ler um versículo e a gente vamos caracterizando o texto dentro desse contexto. Maravilha? Depois você anota na Bíblia, confere na Bíblia, porque é uma metodologia que eu sempre vou incentivar você a buscar, que é a palavra de Deus. Então, diz assim, ó: Jesus é tentado pelo diabo. Nós até leu esse versículo também, na verdade não lemos, mencionamos ontem também na série Desertos, aula 1. E Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imagine você tá bem, você tá num lugar extraordinário, você tá num ambiente tranquilo, você tá em paz consigo mesmo, as suas emoções estão totalmente controladas, digamos assim, não tem nenhum nível de estresse, nenhum nível de ansiedade, você está vivendo uma vida tranquila. Você está num ambiente gostoso, um ambiente clean, igual aqui em casa. Sinta-se à vontade, viu? Pega uma cadeira, sinta-se à vontade. Estamos na sala de casa aqui. Então, você está em paz. Só que do nada, parece que vem uma tempestade sobre a sua vida. Já aconteceu com você? Algo doloroso, do nada acontece, desafiador, que parece que foi enviado para te testar, para te aprimorar. Sim ou não? E aí você sai de um lugar calmo, tranquilo, para ir num lugar totalmente atribulado, totalmente no deserto. Em outras palavras, Jesus ele estava tranquilo. Jesus ele estava num ambiente seguro. Jesus ele estava em paz. Ele estava no melhor lugar do mundo, que era o céu. E aí do nada mudou o cenário. Qual o cenário que ele veio? Veio para a terra, passou pelo batismo e depois ele entra para o deserto. E aí Jesus agora passa a entrar pelo deserto. Só que lembra a chave que nós mencionou ontem? O deserto não se constrói derrotados. Deserto constrói heróis. E deserto também destrava a próxima fase da sua vida. Não tem como você chegar no seu objetivo. Não tem como você chegar no seu sonho. Não tem como você chegar na sua meta, no seu alvo, se você não ter passado por um processo do deserto. Porque o deserto é o lugar de transformação. Podemos trocar deserto pelo casulo. O casulo é doloroso, o casulo é desconfortável, o casulo é escuro, o casulo gera dor, o casulo gera incômodo, o casulo é algo horrível, mas após o casulo, a transformação em outra versão da mesma pessoa. Você não está entendendo? Esse problema que você está vivendo, há transformação enrustido dentro desse problema. Se você entender que esse problema não veio para te deformar, mas sim para te aprimorar, você domina o jogo e você cresce no jogo. Não é palavra de motivação de coach, não.
mesmo sendo coach. É algo científico, comprovado, validado, que é isso que acontece na vida. Após um problema, após uma dificuldade, após uma luta, um desconforto, algo desafiador, você se torna uma outra pessoa mais forte. E que bom que é assim. Que bom que a vida é altos e baixo. Que gostoso que a vida é assim. Porque imagine se ela fosse uma linha plane, uma linha reta, mostrava que nós estava morto, né? É o batimento cardíaco. Alto, baixo. Alto, baixo. Estabiliza. Alto, baixo. Alto e baixo. Porque linha reta não existe. Linha reta não existe. Existe sim para aqueles que faleceram. Porque não tem como mais voltar a subir e nem como descer. Parou. Estabilizou. Você está bem e do nada algo desafiador aparece para te provar. Algo complexo chamado deserto. E sabe o nome dessa mudança, dessa transferência? De você estar num lugar tranquilo para um lugar desafiador, um lugar em paz para um lugar agitado, um lugar de conforto para um lugar de desconforto. Você sabe o nome dessa mudança? Isso agora é forte. Você sabe o lugar? Você sabe a mudança? A mudança é quando você está em paz e do nada acontece um problema, acontece um deserto na sua vida, naquela área específica. É o deserto que está gritando. Olha só, é o deserto que está gritando para você viver o seu propósito. Ou é o deserto que está chamando o seu propósito. É o deserto que está chamando você para você passar pelo deserto, para você acessar o nível que você deseja. Qual o nível que você deseja? Qual lugar que você quer estar? Fica tranquilo, se você não chegou no deserto, você vai chegar. Porque não tem como você chegar no topo da montanha sem passar pelo trajeto do deserto. Não tem como você chegar num lugar se você não sofreu antes. Não tem como. E as pessoas que eu conheço que chegou sem passar por um deserto, eles caíram do topo. E voltou para o deserto para se amadurecer, para crescer, para evoluir, para depois voltar ao topo. Sabe o que acontece muito isso? Herdeiros. Pessoas que não teve um deserto, não soube valorizar, ganhou de mão beijada. Então, o seu emocional tá tranquilo. Olha, eu mereço. É direito meu. Só que ele não foi preparado. Ele não foi treinado para ter adquirido isso. Ele recebeu de mão beijada. Então aí muitos imaturos emocionalmente gastam o dinheiro adquirido suado, esforçado dos pais, que são os herdeiros. E aí gasta tudo e volta para o deserto. Por isso que Israel, quando o pai morre e tem um filho menor, ou seja, qualquer idade, mas se o filho não tem um preparo emocional, isso é fato, pode pesquisar no Google, se ele não tiver um preparo emocional, ele vai passar por uma faculdade, digamos assim, ele vai passar por um treinamento para amadurecer e para saber lidar com as suas emoções, com as finanças, para que ele não perca o patrimônio que foi construído pelos seus pais. Então, entenda uma coisa. Quando Jesus ele entrou no deserto, hoje nós estamos falando do maior modelo que tem que ser seguido, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo passou pelo deserto, ele precisou, sabe de quê? Foi uma chave que nós mencionou ontem. Ele precisou de autocontrole dentro do deserto. Caso contrário, ele teria pegado vários atalhos. E os atalhos iriam destruir o seu propósito.
Será que você não está vivendo o seu propósito porque você tem pegado atalho? Será que você não está vivendo o seu chamado porque você tem buscado muitos atalhos durante o caminho da sua vida? Entenda uma coisa, enquanto você ficar buscando atalhos, saindo do caminho, do processo do deserto, você nunca vai acessar o seu propósito. Você nunca vai vivenciar o seu propósito da vida. Você vai virar achando que está ganhando, mas na verdade você está perdendo. E aí quando você perceber que aí em si você vai falar assim, nossa, eu poderia estar onde eu gostaria de estar. Eu poderia ter chegado onde eu dava para ter chegado, mas eu peguei tal caminho que eu achei que era para a vida, mas estava me matando. Não é assim que a Bíblia diz? Cuidado com os atalhos da vida. Muitas vezes é para tirar você do propósito da sua vida. Isso é forte. Isso é forte. Jesus ele estava 40 dias no deserto em jejum. Ele não estava alimentado não, ele não estava todo forte fisicamente não. Imagine o emocional dele. E agora, isso é caso científico. O doutor clínico, neurologista Luiz Trindade deixou bem claro, após 4 dias, olha só o que acontece, você ficar sem alimentação, até mesmo sem tomar água, mas sem alimentação específica aqui, começa a ter dores fortes de cabeça, uma dor incontrolável, seu sistema nervoso começa a pulsar, a mexer, você começa a ficar irritado, estressado. E aí, literalmente, você aciona somente o cérebro reptiliano. Você fica irritadíssimo. Você começa a ter vertigem. Você começa a ter vertigem e tontura. Dependendo da pessoa que não consegue passar de horas, né? Pessoas que têm diabetes, ela tem que comer sempre no horário, porque se passar do horário, glicose e entre outros problemas, começa a dar tontura nela, dá vertigem. O corpo começa a fazer grande esforço para que o seu cérebro se mantenha ativo. Olha só. Então, tudo de gordura vai ser consumido. Isso após 4 dias. O seu corpo vai começar a entrar um loop de um sistema de estresse tão grande que ele vai dar prioridade não para o seu físico, mas para a sua mente. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não está relacionado a isso. Olha só a importância de você cuidar da sua mente. Olha só a importância de você ter inteligência emocional. Olha só a importância de você ser especialista da sua própria mente, onde tem todos os comandos do seu corpo. E por que você não tem cuidado da sua mente? Por que você não tem aprimorado a evoluir a sua mente? Busca crescimento, busca evolução. Não fica com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, o meu pai foi assim, a minha mãe foi assim, eu vou morrer assim, eu vou ficar nessa igreja pro resto da vida porque minha mãe e meu pai eram assim. Não! Chegou a hora de você mudar. Chegou a hora de você se transformar. Chegou a hora de você evoluir. Por isso que esse Instagram tem o maior objetivo, a maior missão de transformar pessoas, primeiramente na mente, porque é na mente que tem todos os comandos para que você possa vir acessar. Mas você tem que saber lidar com a sua mente. Então o autocontrole, Jesus com 40 dias sem comer, foi um controle fundamental, foi um pilar muito forte para ele poder vencer no deserto. Porque pouco sabe ter autocontrole sobre o seu físico, principalmente a sua mente. E você sabe o que é isso? Desejo. Muitas pessoas não chegam no seu propósito porque comem os seus desejos. Isso é forte, hein? Enquanto você ficar alimentando o seu desejo do seu ego, você sai do propósito. Você sabe, né, que o Instagram, Mark Zuckerberg fez para atingir o seu ego. Vendeu o selo, tá vendendo selo aí. Em um dia vendeu, acho que 420 milhões de selos, totalizando 2 bilhões de faturamento. Porque ele viu
que as pessoas estavam querendo ter o selo de verificação no Instagram. E por as pessoas querer ter o velo e sentir poderoso, sentir famoso, sentir especial, ele falou assim: eu vou liberar o selo para todo mundo, mas não de graça, porque teve pessoas que conseguiu acessar e conquistar o selo. Agora quem quiser ter o selo e conquistar, precisa pagar. E aí ele deu uma taxa de R$ 55, se eu não estiver enganado na mensalidade, eu acho que é mensalidade. E aí você tem segurança do Instagram, você evita hacks, enfim, várias coisas. Só que aí qual que foi a estratégia dele agora? Poxa, teve gente que conquistou esse selo. Teve gente que teve o acesso totalmente por ser uma autoridade, por ser uma figura pública, por ser um artista, um famoso. Não é justo ter o mesmo selo da pessoa que comprou. Vamos agora evoluir. Vamos diferenciar daqueles que comprou para aqueles que já tinham conquistado. Agora vai ser selo dourado. Em outras palavras, aquele que comprou para manter o seu ego, o seu desejo de ser aceito e ser muitas vezes superior a outra pessoa, agora ela vai se tornar inferior de novo, porque o outro está com o selo dourado. Olha só que loucura! E sabe por que Mark Zuckerberg fez isso? Porque ele sabe dominar a sua mente. E ele sabe, e ele entende a mente do ser humano. E por ele entender, ele consegue hackear e fazer faturamentos extraordinários, usando e manipulando pessoas. Porque as pessoas vão olhar agora o selo de verificação. Ah, eu comprei. Tudo bem, o outro que não tem, ele vai assistir para baixo. Mas quando ele olhar o outro selo dourado, ele vai falar assim: nossa, eu queria ter o selo dourado. Só que ele não vai ter acesso. Porque o dourado é para pessoas realmente qualificadas, que não busca atalhos para chegar e se conquistar. Isso é forte. Então, segundo o médico Luiz Trindade, se Jesus chegasse a 50 dias, hoje você vive sem uma alimentação por 50 dias, dependendo do estado, da idade da pessoa, o estado fisiológico da pessoa e também no nível de inteligência que ele vai saber lidar com esses 50 dias. Tá? Que é, resumindo tudo, o autocontrole. A sua mentalidade. Após 50 dias, segundo o Luiz Trindade, é para se romper a sua vida se a pessoa ficar 50 dias sem alimentação. Sem água a pessoa morre muito mais antes. Tá? Aqui eu tô falando com água. Mas sem água, morre antes. A segunda pirâmide de Maslow, todo mundo conhece a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. A comida é uma necessidade básica para a nossa vida, influenciando a nossa fisiologia e o nosso corpo. Então, se você parar para pensar, Jesus ele poderia ter pegado a comida, mas por que ele não pegou? Porque era o seu adversário que estava dando a comida. Era, digamos, vamos trocar, vez a palavra diabo, era o deserto oferecendo atalhos para ele perder o seu foco. E agora eu vou pegar pesado com você, que está assistindo ou que vai assistir. Será que o diabo não está disfarçado de deserto para tirar você do seu foco? Para você viver o seu propósito, o seu chamado de vida? E você tem aceitado? Você tem abraçado? Não busque atalhos. Busque progresso. O progresso dói. O progresso é difícil. O progresso sangra. Mas é no progresso que você evolui. É no progresso. Após um deserto, você fica mais forte. Quantas mulheres que eu conheço, eu faço parte de uma rede de apoio de mulheres aqui em Cajamar. Vai ter até uma palestra totalmente gratuita. Nesse dia, eu só vou fazer uma oração na abertura. Eu não vou palestrar nesse dia, porque dei oportunidade para outros palestrantes. A minha esposa vai estar palestrando sobre consultoria de imagem e estilo, evoluindo e aprimorando as mulheres que têm perdido a autoestima, têm perdido o amor próprio.
e por isso tem se deformado durante o processo da vida. Vai ter outra coach, vai ter uma coach de relacionamentos, de família e entre outros profissionais. E eu sei que eu tô falando. Muitas mulheres têm se deformado dentro do deserto. Muitas pessoas estão perdendo a sua identidade, principalmente nesse momento do filme. Eu fiz um vídeo. Não tem problema nenhum você assistir o filme da Barbie. O problema é você querer viver e ser a Barbie. Uma vida de personagem, perdendo a sua identidade, porque não tem autocontrole das suas emoções. Liberta a criança interior que existe dentro de você. Parabéns, legal. Mas você não consegue perdoar a criança que foi frustrada. Talvez a criança que foi abusada. Você não consegue perdoar o abandono do seu pai, a rejeição da sua mãe. Você não consegue perdoar, mas agora você consegue libertar para você acessar uma boneca que está mexendo com as suas emoções e fazendo você gastar aquilo que talvez você nem poderia gastar, influenciando você, que já tinha sido estratégia, ó, há anos. Quando foi elaborado o filme da Barbie, falou assim: nós vamos influenciar e vamos conquistar o valor do ROI de faturamento sobre esse filme. Porque sabe que muitas mulheres, para erguer o seu autoestima, precisa melhorar a sua imagem. Então fizeram todo um marketing, uma neurociência dentro do marketing, mexeu com a estrutura humana, trabalhou as emoções, fez uma propaganda sensacional e influenciou você. Porque você não tem autocontrole da sua mente, das suas emoções. Jesus, ele não perdeu o foco, não perdeu o autocontrole, porque ele sabia que após o deserto iria chegar ao seu propósito. Após o seu deserto que você está vivendo, vai chegar ao seu propósito. Após a dificuldade que você está vivendo, vai chegar ao seu propósito. Após a dor que você está sofrendo, vai chegar o seu propósito. Vai chegar ao seu propósito. Não é filosofia de coach, não é filosofia bíblica, não é filosofia budista, é filosofia verdadeira da Bíblia. É o próprio Jesus que está nos ensinando aqui a sair do deserto, não deformado, mas sim aprimorado, para viver o nosso propósito. Então não aceite os atalhos da vida. Não aceite os atalhos da vida, mas sim se desvia dele para você entrar no seu propósito. No deserto, você é testado a todo momento, porém só é aprovado, só é validado quando acaba o deserto. Caso contrário, você ainda está sendo testado, você está sendo treinado e possivelmente você vai ser avalidado após o processo do deserto, tá? Então, não adianta você passar apenas uma fase num deserto e você superar. Ah, eu consegui vencer. Aí veio outro problema. Você se deformou. O propósito não chegou. Você tem que vencer as etapas. Você vence as etapas. Hoje, por que eu tenho inteligência emocional? Porque hoje eu ajudo outras pessoas nas emoções. Porque eu me tornei especialista na inteligência emocional. Porque eu já sofri no passado alguns desertos da minha mente. E hoje a minha mente está calejada, está atrofiada. Porque eu aprendi a lidar com os desertos da vida. E porque hoje estou vivendo um propósito. Porque eu saí de um deserto. Quero chegar em outro propósito. Mas eu sei que eu vou enfrentar um deserto muito forte. Quando eu me propus sair de uma igreja top, daqui do distrito, para ir numa comunidade, para ajudar aquela comunidade a levar inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência espiritual, para poder ajudar aquele grupo a erguer. Você sabe? Foi um deserto. Mas você sabe? Eu tenho vivido esses 3 anos que eu estou dentro desse grupinho, dentro dessa comunidade. É uma luta. Eu tenho ficado mais forte.
Eu tenho me projetado muito, 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 muito. E sabe, o mais gratificante é você ver as crianças que não poderia ter acesso, talvez, a uma educação tão extraordinária, evoluindo também, através, não dos meus ensinos, primeiramente Deus. Apenas sou um mensageiro que tem uma mensagem, que eu estou transmitindo a mensagem. E ver as pessoas evoluindo, junto com outros líderes, é claro. Quando minha irmã também está lá, psicóloga, a minha esposa está lá, consultora de imagem. Nós poderíamos estar aqui na igreja, ser a liderança principal. Mas eu entendi que eu preciso ajudar outras pessoas a sair do deserto. E lá tem muitas pessoas que estão passando por um deserto, principalmente da fome. E qual que foi a programação que eu fiz? Adquirindo a sua vitória. Qual que foi o prêmio? Liguei para o meu network, agenda de contato. Você precisa ter agenda de contato para você ver quem que vai te ajudar no processo do deserto também. Precisando de tal cestas. Quantas cestas você pode dar? Já intimei. Quantas cestas você pode dar? Pessoa, 2, outra, 1. Teve um amigo meu, você sabe quantas cestas ele deu? 5 cestas. Felipe, tenho 5 cestas aqui, vou te abençoar. Resumindo. Quarta, quinta, sexta, sábado, sorteamos sexta. Hoje vamos sortear as restantes que ficou 4 cestas. E ainda ficou mais 4 cestas de suporte para a igreja. Como é um grupinho, então ficou 4 cestas de suporte para o departamento da ASA, para poder ajudar quando alguém chegar lá. Olha só a inteligência. Para quando a pessoa chegar lá, não precisar sair desesperado em busca de comprar a cesta básica. Já tem uma cesta básica lá no departamento, no armarinho, para poder ajudar e ofertar a pessoa que está necessitando. Ontem mesmo, quando eu acabei a mensagem, a irmã chegou para mim e falou assim: Felipe, tem uma pessoa assim, tal, que não tem nada para comer dentro de casa. Nós pode dar uma cesta para ela? Eu falei assim: não só deve. Não só pode, como deve. Amanhã, mandei ela vir aqui na igreja, assiste primeiro a palavra. Primeiro vai se alimentar com a cesta espiritual, não é assim que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, porque ele estava em jejum, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Autocontrole. Eu estou no processo do deserto. Eu preciso ter autocontrole, maturidade emocional, maturidade espiritual. Eu preciso chegar, eu preciso passar por esse deserto para poder vivenciar o meu propósito. Então, agrega na vida das pessoas que estão passando no deserto. Tem muitas pessoas que estão precisando da sua ajuda. E você está matando pessoas por não falar, por não agregar e não ajudar outras pessoas. Ó, no deserto é perigoso. É perigoso. A dúvida bate na porta todo momento. Mas é no deserto é que você sofre. Mas é no deserto que ele vai testar a sua verdadeira identidade. É no deserto que quando as dificuldades virem, quando as dificuldades apertar, quando as dificuldades bater, você sabe por quê? Vem para testar a sua identidade. Quando o diabo veio e apareceu para Jesus oferecendo o pináculo, riquezas, prosperidade, oferecendo tudo isso, não estou falando que é errado ter isso não, né? Tá. Eu vou chegar onde eu quero chegar. E eu sei que eu vou chegar. Mas cuidado com os atalhos. Porque atalhos é o diabo disfarçado para tirar você do propósito. E para você perder a sua identidade. Então, ele começou a oferecer várias coisas para Jesus. Jesus, ele venceu primeiro tem atalho. Segundo atalho. Terceiro atalho. Terceiro atalho. E sabe por que ele venceu? Porque ele tinha identidade. Ele sabia quem ele era. Hoje estamos vivendo uma geração que perdeu a sua identidade, está vivendo uma vida de personagem. A pessoa surge uma pessoa. Eu quero ser igual àquela pessoa. Vou cortar o cabelo igual àquela pessoa. Talvez aquele cabelo nem serve para você, nem combina com o seu formato de rosto. Eu falo porque minha esposa é consultora de imagem.
Eu falo que tem pessoas que o procura, aí corta o cabelo, mas não é formato de rosto. Ao invés de ficar toda elegante, toda bonita, fica um patati e um patatá. Aí faz a maquiagem porque a outra tá usando uma maquiagem, mas não combina com a sua paleta de cor. E aí fica uma bênção de Deus, para não dizer outra coisa. Aí usa a roupa que a outra pessoa tá usando. Mas aquela roupa não é para você usar, porque não combina e não te favorece. Porque quer viver uma vida de personagem, porque não tem identidade. E quem não tem identidade é influenciado, é dominado. Jesus, ele tinha identidade, por isso que ele decidiu não pegar atalhos. Ao contrário, ele decidiu ficar firme, focado, porque ele sabia que após o deserto iria vir o seu propósito. Qual o atalho que você tem pegado? Será que eu estou falando para pessoa que perdeu a sua identidade? Ou pessoas que vão assistir que vai perder a sua identidade? E agora é algo extraordinário. Já estamos indo para o final. Após Jesus vencer o deserto, após Jesus vencer as barreiras e ir subindo de nível espiritual, emocional, ter controle de si mesmo. Após ele for subindo de nível, eu fico imaginando Jesus subindo degrau por degrau no deserto. Subindo degrau por degrau no deserto. O texto diz bem claro, lá no versículo 12, e o título bem específico. Jesus inicia o seu ministério. Ou podemos trocar essa palavra ministério, podemos falar Jesus vive o seu propósito. Jesus inicia o seu propósito. Jesus inicia a sua missão de vida. Jesus inicia o seu chamado. Jesus agora começa a entrar na esfera daquilo que ele gostaria de ter entrado faz tempo, mas ele não poderia acessar se ele não estava forte. Ele não poderia acessar isso porque ele ia ter desafios que poderiam fazer ele cair. Mas após o deserto, poderia vir tentações, poderia vir dificuldade, poderia vir problema, poderia vir difamação, poderia vir calúnias, poderia vir questionamento, poderia vir tudo para corromper a sua imagem e a sua identidade. Ele estava preparado, porque passou pelo deserto. Passa pelo deserto, sem murmurar, sem se perder. Tem a música do cantor Lázaro, né? Que infelizmente faleceu. Que ele dizia assim: eu tô passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tô passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê? Eu tô passando pelo deserto, mas eu estou sendo grato. Eu tô passando pela dor, sem ser a dor. Eu tô passando por um processo miserável, mas eu não vou me deformar dentro desse processo, porque quando eu chegar no meu propósito, eu não tenho que chegar totalmente destruído, eu tenho que chegar qualificado, validado, aprimorado, para poder ajudar outras pessoas a vencer os desertos da vida. Mas eu já vou estar vivendo meu propósito. Jesus, ele começou a viver o seu propósito. Jesus, ele começou a viver aquilo que ele gostaria de ter vivido há tempo, porque ele desceu no céu para cumprir o seu propósito. E você sabe o que é viver o seu propósito? Viver o seu propósito, segundo a ciência, diz assim, é conhecer os seus porquês, para não se deixar perder pelas adversidades da vida. Jesus, ele conhecia os seus porquês. E por conhecer os seus porquês, não tinha como tirar ele do foco. Não tinha como fazer ele tropeçar. Não tinha como ele cair. Não tinha como. Mas também, segundo a ciência, você precisa muito ser resiliente. É o mal das pessoas, não consegue ser resiliente. Não consegue. Teve um mês atrás, eu tive uma conexão. E essa pessoa estava falando de uma experiência, de um amigo dele. O cara estava totalmente danificado emocionalmente. Você sabe por quê?
porque ele passou por uma perca financeira. Ele estava passando por uma dor extraordinária. Uma dor extraordinária. Não imagine passar pela dor que ele estava passando. Só de ele contar eu já fiquei mal. E por isso que nós se conectou para eu poder ajudar essa pessoa. Mas depende dele me procurar. Eu não vou correr atrás dele. Ele vai me procurar. Mas ele não conseguia perdoar o seu sócio, que danificou ele, que deu um rombo para ele. Mal ele sabe que era um deserto. Mal ele sabe que está vivendo um deserto. E ele tem que ser aprimorado nesse deserto. E sabe por que ele está vivendo no deserto? Foi o que eu mencionei. Ele ganhou de mão beijada. Cuidado com os presentes que você ganha de mão beijada. Não estou falando que é ruim não. Eu gosto e eu amo ganhar presente. Mas tem presentes que é mais gostoso, mais saboroso quando conquistado do que ganhado. Você também precisa ter uma mente mais concreta para os seus objetivos de uma forma segura e firme. Jesus, ele foi tudo isso. Ele sabia dos seus porquê. Ele foi resiliente, mesmo com fome, mesmo com necessidade. Ele dava outro sentido. Eu fico imaginando Jesus sendo um coach extraordinário dentro do deserto. Olha, eu tô com fome, eu tô desesperado. Chegou o diabo para tentar onde? Na necessidade. Olha, transforma essa pedra no pão, porque queria atingir o quê? O seu desejo. Mas quem sabe os porquês que está passando e sabe por que está passando o deserto, então ele não se perde com o como. Porque ele não se perde pelo como, porque ele sabe dos porquês que ele tem que passar para ele se superar. Então ele começou a se autocontrolar. Inteligência. Começou a ter uma mente mais firme e mais segura. Eu vou chegar. Eu vou passar pelo processo. Jesus sabia aonde ele ia chegar. Porque ele tinha identidade. E ele não vivia uma vida de identidade. Ou ele não vivia uma vida de personagem. Desculpa. Quem tem identidade não vive uma vida de personagem. Jesus, ele venceu os desafios do deserto, um após um, para começar a viver o seu propósito. Sabe por que muita pessoa não vive o seu propósito? Porque não tem uma meta a longo prazo. É imediatista. Tudo tem que ser no ato. E você não acessa o seu propósito da noite para o dia. Seria tão bom. Seria tão maravilhoso. Seria algo extraordinário. Você viver o seu propósito da noite para o dia. Sem ter passado por um processo. Se você perguntar quanto eu investi em treinamentos, em coaches, em mentores, em formações, foram nesse processo de 2017 até nesse exato momento, 2023, 46 formações. Se você totalizar essas formações, imagine um carro razoável, foi um investimento, que era um valor para ter comprado um apartamento. Investido em conhecimento. Felipe, por que você fez isso? Porque eu passei pelo deserto por falta de conhecimento. Eu passei pelo deserto por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por falta de saber quem eu era, por falta de ter entendimento. O conhecimento, a falta dele me colocou dentro do deserto, para que quando eu saísse do deserto, eu cumprisse um princípio que Salomão deixou bem claro. Investe em sabedoria e em conhecimento. Hoje eu posso cair em um outro deserto. E eu tenho certeza que eu vou cair, porque a vida, como eu disse, é altos e baixos. Mas o deserto não me paralisa mais. O deserto não me deforma mais. O deserto não vai mais me paralisar. O deserto não vai me deformar. Agora eu passo pelo deserto de uma forma segura,
firme, resiliente, sabendo dos porquês que eu entrei no deserto. E isso só consegue quando você tem inteligência emocional. Só quando você consegue inteligência emocional. Caso contrário, você fica perdido. Então tem uma meta a longo prazo. Jesus, ele tinha uma meta a longo prazo. Jesus desceu lá do céu sabendo que ele iria morrer pela humanidade. Então ele tinha uma meta ao longo prazo. Mas ele já não ia morrer imediatamente. Primeiro, etapa por etapa, degrau por degrau. Primeiro, chegou, veio João Batista falando do seu ministério. Depois ele passa por um processo do batismo. Jesus era pecador, era corrupto? Não. Mas por que ele batizou? Para ser exemplo para nós. Depois veio o quê? Ele achou que iria vir bonança. Tem muitos irmãos, eu preciso falar isso. Vai ter muitos evangélicos e crentes que vão assistir essa live. Tem muitos crentes que acham que vai batizar e vai evangelizar e vai dar a sua vida para Cristo Jesus, vai ser vida de bonança, vai vida de perfeição, não. Após o seu batismo, vai vir desertos para te testar e te aprimorar, para ver se a sua decisão que você tomou realmente é coerente com após o deserto. Então Jesus, ele tinha uma meta a longo prazo. Qual que era a meta de Jesus? Morrer lá na cruz do Calvário por mim e por você. Tinha valor nessa meta? Com certeza. Tinha propósito nessa meta? Com certeza tinha. Tinha missão de vida dentro dessa meta? Com certeza tinha. Aprenda isso. Quem tem uma grande meta vai chegar no seu propósito. Não vai se perder dentro do deserto que está passando. Ao contrário, vai se manter firme, pois sabe que após o deserto vem a bonança. Após o deserto vem a terra prometida. Após o deserto vem a sua felicidade. Que você possa vir ter aprendido sobre deserto. Amanhã nós vamos ter a última aula sobre deserto. E amanhã a aula está sensacional. Amanhã é um contexto muito forte dentro da palavra de Deus. E você vai ver que é o deserto. O que vai prevalecer você vencer os desertos. Tudo está na mente. Amanhã nós vamos falar sobre o poder da mente sua forte, estruturada, para você viver o deserto. E eu vou já dar um spoiler. Teve líderes capacitados, extraordinário, que a Bíblia deixa bem claro, que nós estamos usando versículos bíblicos para poder fazer essa série do deserto. Porque eu tenho certeza que essa série, o máximo de pessoas que for alcançado, porque eu instalei um algoritmo aqui no Instagram. O meu algoritmo agora é Jesus Cristo. Ele vai entregar para as pessoas exatas que precisam receber esse conteúdo. E ao chegar nesse conteúdo, esse conteúdo vai transformar a vida dela por completo. Se você quer ser o algoritmo, me ajudar nesse algoritmo, então compartilha também o conteúdo. Mas eu tenho certeza que vai chegar para a pessoa exata que precisa ouvir essa série, esse conteúdo. E líderes se corromperam no deserto porque não tinham uma mentalidade forte. E por não ter uma mentalidade forte, eles destruíram a si mesmo. Vai ser forte amanhã. Não perca. Traga uma pessoa, convida a outra pessoa. E se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp sobre inteligência emocional, eu te convido. Faça parte do grupo de inteligência emocional. É um grupo extraordinário. É um grupo a qual tem a missão e tem o propósito de te ajudar a implementar você a inteligência emocional. Olha, você não vai pagar nada por estar no grupo do WhatsApp. Eu, se eu fosse você, recomendaria entrar nesse grupo e trazer mais 10 pessoas. Porque eu não vou vender nada naquele grupo. Ao contrário, eu vou me doar o máximo. Porque eu já gravei 26 aulas para jogar naquele grupo. Claro, a parte da mentoria eu vou vender. Agora, vai ter cursos que eu vou liberar gratuitamente. Porque só libera algo gratuito quem sabe passar pelo processo do deserto. E tem muitas pessoas que vão precisar daquele conteúdo, que vai ajudar essas pessoas. Principalmente a minha informação do construindo a sua autoconfiança. Sabe por que você precisa construir a sua autoconfiança? Para quando chegar ao deserto,
você saber quem você é e você vencer. Então Deus abençoe. Tenha um ótimo sábado, um ótimo dia. Vou partir aqui, vou estudar, porque daqui a pouco eu vou abençoar a igreja com a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para a sua igreja e finalizarmos hoje a semana adquirindo a sua vitória. Deus abençoe. Se fez sentido para você, como eu disse, compartilha, marque pessoas lá no conteúdo. Vamos juntos levar esse conteúdo para quem precisa. Deus abençoe e abraço. Um bom final de semana. E até amanhã, se Deus quiser.